Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo e hoje eu tô aqui com a Carla e o pessoal tá todo viajando, férias escolares e vamos lá, a gente fez uma Eurotrip, tem um podcast, o 182, rola no feed, escuta, falando justamente sobre a temporada de verão na Europa e algumas dicas, experiências e o que não pode faltar no planejamento. Mas a gente vai voltar um pouquinho para trás para conversar sobre esse verão europeu. E as nossas leitoras e clientes começaram a perguntar por que está aparecendo no meu feed, por que eu estou vendo tanta gente nos mesmos lugares, vale a pena ir, ainda dá tempo de ir, e tudo bom, Carla? Vamos conversar sobre isso? Tudo bom, esse tema é ótimo, né? E realmente todo mundo perguntando por que que os famosos, os influenciadores, né, estão aí no verão europeu, o que está acontecendo. E é bom a gente falar que o verão europeu sempre existiu, né? Essa temporada que vai mais ou menos de junho, né, até acho que final de setembro, por aí, né? Que é o verão deles, sendo que o pico mesmo é julho, né? Que realmente dá aquele, né, quando é realmente mais quente. Então tem o começo da temporada e o final da temporada. Mas esse verão, eu acho que tem a questão da pandemia, né? A gente tem que lembrar que a gente viveu esse período intenso da pandemia e esse é o primeiro verão realmente no pós-pandemia, porque o ano passado, por mais que a gente já tivesse no fim assim da pandemia, as restrições ainda estavam vigentes, né? Eu lembro que eu fui para Portugal ano passado, em junho, e a gente ainda usava máscara no avião, né? Então esse é Uhum. o primeiro verão europeu pós-pandemia, sem máscaras, né, no avião, em lugar nenhum, com a restrição da vacinação também já mais reduzida e com as novas tendências, né, que essa vontade das pessoas de estarem juntas, de estarem em lugar aberto, essa necessidade de conviver com a natureza, várias novidades assim que foram surgindo com a pandemia, né? Que se juntaram a esse cenário de novo verão europeu, digamos assim. Eu acho que duas coisas também que influenciam bastante, não nas viagens em si, mas talvez nas inspirações de viagem, nas coisas que a gente recebe, são as redes sociais, que também mudaram bastante nesses últimos anos, e hoje a gente é bombardeado com rios maravilhosos, de praias maravilhosas, e todo mundo viajando e fazendo, postando coisas lindas que realmente inspiram a gente, e também acabamos vendo muitos filmes de Netflix, muitas séries e tivemos muitas informações de destinos novos, né? Então acho que isso também inspirou. E eu lembro que eu recebi alguns pedidos de leitores para ir para Taormina. E eu também, igual os outros leitores, o que está acontecendo em Taormina de repente? E aí a Carla que me falou, você está assistindo White Lotus? Então, acontece com os leitores, acontece com a gente. Exatamente. Eu acho que essa questão da rede social também, de novo, né? Pandemia, muita gente entrou para as redes, né? Todo mundo foi forçado a entrar para as redes, seja por motivos profissionais, por diversão, né? As pessoas ficaram muito mais próximas das redes sociais e das séries do Netflix. E o White Lotus foi um fenômeno, né? Que é gravado ali na região da Sicília, Taormina, no Four Seasons, né? Na verdade, a segunda temporada é gravada no Hotel Four Seasons ali. E o Four Seasons diz que você não consegue nem visitar mais, que para você visitar agora tem que ter agendamento. E é um hotel de altíssimo padrão, né? Assim, de diárias bem caras. Então, Sicília ficou super famosa por conta desse seriado, né? Dessa série.
São destinos que os europeus já buscam muito, né? Porque eles têm essa necessidade de viajar no verão, porque eles precisam do verão, o que a gente já tem um tempo maior durante o ano, né? Então já fica cheio. Acumula com todo mundo que ainda não tinha voltado a viajar e está retomando as viagens e todas essas influências todas e inspirações. Então realmente o verão esse ano na Europa tá lotado. E aí planejamento foi super importante. Recente eu vi a Angélica, que está na Itália, né, com o Luciano Huck e a família. A Silvia Braz. Os sites e os Instagrams de moda, além de ser um destino de férias, a moda usa muito isso para colocar como pano de fundo, né? Então a gente vê tanto filme, como viagem, como cinema, como moda. De repente está tudo em volta ali de um único lugar. Eu vi Capri muito, por isso que também a gente foi para a Costa Amalfitana para ver como é que ia ser. E são destinos que a gente estava até conversando, né, Carla? São destinos clássicos, mas que totalmente repaginados. Eu acho que isso é interessante, né? Porque quando a gente fala de verão europeu, óbvio que tem a Europa inteira, né? E tem as cidades, mas a gente está aqui escolhendo falar dos destinos mais de praia, né? Que é o que gera esse frisson aí. E nos destinos de praia, a gente está falando de clássicos, né? Como você falou, acho que Saint-Tropez é um clássico, Mykonos é um clássico. E esses clássicos vão se renovando, né? Esses co-brands, essas parcerias com as marcas de moda, são uma forma bem grande, né, de trazer público para as marcas e de trazer novidades para esses lugares. Então, Saint-Tropez está lotado de beach clubs com parcerias de marcas famosas e por aí a gente vai. Então, tem os clássicos e tem os destinos que para os brasileiros eu acho que começa a ser uma coisa mais de novidade, né? Que é a própria Sicília, que a gente já falou, a Puglia, que está super movimentado. Eu acabei de ir para Marbella, na Espanha, que é um lugar que quase não se vê brasileiro lá. Então são os destinos para as próximas, para estourar nas próximas temporadas. Bela para a próxima temporada, né? O Algarve também né? É um clássico, mas eu acho que o brasileiro está descobrindo o Algarve a mais recente, né? Mas eu acho que já do ano passado. Do ano passado eu fui para o Algarve, já tinha bastante brasileiro lá. E agora a gente estava falando de influenciadores, eu vi que aquela Mônica, que era diretora da Glamour, tá lá no Algarve. Mas fica diferente porque com essas parcerias de moda, com os collabs, com os DJs e com as festas, fica toda uma atmosfera diferente, né? Tem para todo tipo de gosto, porque a gente vê os destinos que estão estourando mais para quem gosta de balada, mais na moda para as famílias com criança, o destino que ali vai ser para casal, romântico, né? E a gente vê que também tem essa diferenciação. Não, super, porque ali quando a gente pega Atenas, né, ali na Grécia, tem uns hotéis, tem um Four Seasons, que é perto de Atenas até, que é um hotel muito bom para a família. Tem aquela outra influenciadora, Daniela Filomeno, também estava recente num resort bem grande de família ali na Grécia. Então tem. E uma coisa que eu acho também interessante, você está falando que tem para todo mundo, tem as pessoas que vão para esses destinos que já são clássicos e buscam essas novidades, né? Seja família, casal, grupos de amigos. E tem aquelas pessoas que querem ainda o novo do novo do novo, né? Explorar esses destinos que ainda não são realmente conhecidos pelo brasileiro. Então, eu acho que esse ano eu vou dar dois exemplos interessantes. A gente tem a Sicília ali,
Mas mesmo na Sicília tem uma ilha que chama Panareia, que a gente viu a Flávia Pires, que é uma influenciadora, indo para lá. Eu ia ter uma cliente que ia para lá, ela acabou não indo porque teve um problema, mas a gente passou uma sugestão de viagem para lá. E assim, é um destino que ninguém conhece, assim, que brasileiro realmente não vai. E mesmo na Grécia, a gente tem ali as duas principais ilhas, né, que são clássicos, Mykonos, que é conhecida por toda essa festa, balada, beach club, Santorini, que é reconhecida por ser mais romântico, mas hoje em dia as pessoas que já foram várias vezes já querem descobrir ilhas novas, né? Então tem Paros que está despontando como uma ilha nova, tem Antiparos, né, que já tem Paros e Antiparos. Antiparos tem um hotel lá super famoso assim, né, dentro do contexto, mas que é completamente voltado para bem-estar, yoga. Tem Zakynthos também, que é uma outra ilha que tem uns hotéis bem bonitos, bem instagramáveis, que estão aí bem presentes no Instagram, mas que ainda não são tão conhecidos do brasileiro, né? Então é bem interessante esse movimento. A gente recebe essas informações de várias fontes, das clientes, dos leitores, da família, dos amigos, da TV, e a gente fica tentando descobrir de onde vem isso tudo. Mas a gente também recebe pelos destinos, né, que mandam para a gente sempre as informações. A gente recebe dos hotéis, dos fornecedores, das operadoras que estão trabalhando aquele destino. Então é sempre a gente se adianta em saber o que vai estourar mais no verão, o que eles vão trabalhar mais e divulgar mais, né? E aí depois isso tem que casar também com o gosto dos brasileiros e saber se aquilo realmente faz sentido para cada um, e aí começa esse movimento todo. E os eventos e os treinamentos, né? A gente acabou de fazer um podcast, quem não escutou ainda, sobre a IELTM, né? Que é a feira de turismo de luxo que acontece aqui em São Paulo, na Bienal. Foi em maio. E a gente acabou de gravar esse podcast onde a gente comenta justamente isso, dessas apresentações de destino, dos hotéis, a Puglia, né, era um destino que estava muito presente, a Espanha, mostrando todos esses destinos de praia deles. Então, eu acho que é uma combinação, né? Não dá nem para se perguntar de onde vem de uma série de fontes diferentes. Vão compondo esse cenário, né? E o que acontece também é que às vezes todo mundo nesse verão, todo mundo, né? Um monte de gente foi para um determinado lugar e aí eu vou começar a planejar ele agora para ir no próximo ano. Mas é um movimento, assim, não é só um verão e aquilo acaba. Na verdade, vai criando vontades, né? Sem dúvida, eu ano passado fui para o Algarve, esse ano eu fui para Marbella, que eu acho que o ano que vem você deveria ir para Marbella, e aí o ano que vem eu já quero ir para Puglia, eu estou muito com vontade de ir para Puglia. E é o que você falou, o ano passado eu tive um grupo de amigas grande que foi para Ibiza e para Sardenha, e vai indo, né? E Mykonos tem sempre gente querendo ir, Saint-Tropez, que é um clássico. Então, a ideia também é fugir um pouco das datas que são mais concorridas, isso a gente sempre fala aqui nos podcasts, nos blogs. Então, assim, quem consegue ir um pouquinho antes do verão, né? Final de junho, setembro, sai fora um pouco das férias escolares e da aglomeração, e também sai fora do calor forte, que é o sul da Europa, né? E consegue desfrutar também até melhor um pouco e bastante. E a pergunta que a gente estava justamente falando era: ainda dá tempo do verão europeu? Eu acho que super dá, porque como você falou, tem perfil de cliente, né? Eu acho que o cliente que vai em julho, ele é aquele perfil que realmente quer estar ali para curtir o auge da balada e da festa, né?
que acontece. Mas ir até o final de setembro ainda é super válido. Você pega eventualmente ainda o movimento, mas depois você pega um pouco mais calmo, mas você vai continuar vendo tudo isso, né? As ativações de marca, enfim, tudo que está acontecendo, né? O que eu senti agora em maio, que a gente foi lá para a Costa Amalfitana, justamente para ver o que ia ser interessante, recomendar para os leitores e tudo, é que, como ia ser um verão super lotado, e já estava todo mundo se preparando para realmente um verão muito lotado, o que a gente sentiu é que quem vai nesse período de férias escolares, tanto da América do Sul como férias dos europeus, tem que se programar muito e tem que fazer uma viagem um pouco mais, com um investimento maior. Porque se você não reservar com antecedência, se você não ficar num hotel bem localizado, se você não reservar um beach club, um restaurante, você não consegue desfrutar. Você vai pegar filas quilométricas, vai ficar sem o lugar ao sol, não vai conseguir chegar com transporte. Então, assim, o perrengue é grande se você não fizer um investimento maior nessa período de alta. Quando você sai um pouco da alta temporada, você consegue desfrutar um pouco mais o destino e até economizar um pouco. Eu acho que esse ponto que você falou, duas coisas que eu queria destacar, né? A questão dos hotéis, porque à medida que você vai se aproximando do auge da temporada, as tarifas vão aumentando diariamente, né? Eles realmente trabalham com o que é chamado de tarifa flexível, né? Que cada dia que você olha, aquilo ali já aumentou, não só aumentou, como também você já perdeu aquela consulta que você fez, não tem mais disponibilidade. Então, isso foi uma realidade realmente que a gente vivenciou e está vivenciando, né? E o outro é essa questão da reserva dos beach clubs, né? Que você comentou, porque essa cultura do beach club lá é muito forte, né? E se você ainda vai para esses beach clubs que agora estão assim super assinados, né? Só para lembrar de alguns aqui que a gente tem aqui, no Four Seasons de Taormina tem um da Dolce Gabbana, em Marbella, olha eu de novo falando de Marbella, eu fui visitar o Marbella Club, lá eles tinham um espaço especial da Chanel e um espaço especial também da marca, uma marca francesa Rihanna. Aí no outro hotel de Marbella, eles têm um espaço da Fendi. Então em Saint-Tropez tem vários, né? Da Dior, da Dolce Gabbana, do Valentino, da Loro Piano, que está super também em alta por conta da série do Netflix, né? Que fala da história do luxo discreto. Então tem Dior. E tem até marca brasileira, né? Sabia que eu estava fazendo uma reserva em Bodrum, que a gente acabou não falando de Bodrum, né? Que Bodrum é o balneário da Turquia. E a Turquia é super interessante porque a gente aqui do Brasil tem um acesso muito fácil, né? Com a Turkish, a companhia aérea que tem voo direto. E a Turquia é incrível. Eu super recomendo. Quando eu fui, eu fiquei encantadíssima. E a gente tem, na verdade, um espaço da Farm, que é uma marca brasileira que fez lá a sua pop-up store dentro do Mandarim Oriental Hotel em Bodrum. Então, para você ver que são vários, né, destinos aí que a gente falou, né, nesse grande verão europeu. Falamos de Algarve, Espanha, Itália, Grécia, Turquia, Croácia, né? Faltou a Croácia, acho que a gente não mencionou a Croácia, que você já esteve na Croácia, né? Não, e são destinos lindos. E o que acontece também é que a gente aqui está acostumada com praias imensas, né? De grande extensão de areia e públicas,
praticamente todas, né, a maioria. E na Europa não, as praias são pequenas, são muito pequenas. Então os beach clubs são uma necessidade até, né? Na Costa Amalfitana ali as praias são minúsculas, então se você não reservar a sua cadeira, assim, não é nada agradável. Então, E aí, a gente está falando de beach club, esqueceu de falar das reservas de barco também, né, mãe? reserva de barco, os transfers privativos, porque os táxis não dão conta de tanta gente. E a gente até estava conversando sobre as mudanças, né, do, do que as pessoas buscam agora para fazer um turismo diferente. Eu acho que é um turismo mais num único lugar e que você consiga se locomover para cidades vizinhas. Foi ficou em alta nesse verão, né? Então a gente vê muita gente parando na Costa Amalfitana e fazendo tudo de carro, de tuk-tuk, de lambreta. A gente vê o pessoal na Sicília alugando os carrinhos e fazendo os passeios. E na Europa também eles sentiram uma procura bem maior por trem também para fazer as cidades ao redor. E eu tenho visto muitos leitores também falando que quero ir para a Suíça, só Suíça, quero ir para a Itália, só Itália. Então, assim, também eu senti que depois da pandemia, as viagens de 10 países em 10 dias mudaram um pouco. Hoje está mais um país para conhecer bem e de uma forma diferente. Graças a Deus, né? Eu particularmente adoro. Eu acho que essa questão de se aprofundar na cultura, né? De entender mais os costumes, saber o que que as pessoas comem, como vivem, isso é muito mais interessante. Eu acho que está ganhando um peso muito grande. É muito legal. E é uma delícia fazer os roteiros personalizados. A gente aqui no Mário pelo Mundo, a gente adora, porque aí a gente vai descobrindo cada cidade, vai fazendo os trajetos de carro. E a gente fez um roteiro, até a família tá lá agora, em Nice, e descobrindo todas aquelas cidadezinhas ali ao redor, uma mais linda que a outra. Eu acho que é Então, maravilhoso, porque assim, eu viajo junto, né, Mário? A gente fica planejando com o cliente antes dele ir, e aí o cliente vai, você fica no Instagram ali, vendo o que que ele posta. Eu tô com uma agora em Mykonos, tão engraçada. Nossa, ela todo dia posta os looks maravilhosos, e cada restaurante que vai, você fica viajando junto, né? Assim, é muito mágico isso. e ao mesmo tempo que a gente ajudou várias pessoas a planejarem desde o ano passado as férias para esse verão, a gente também ajudou algumas famílias a planejarem semana passada uma viagem para a semana que vem. Então, assim, tudo é possível, né? É, só depende do perfil de cada um e do orçamento, porque, sendo sincera, sai um pouco mais caro. Você sabe que eu tive um que me mandou uma mensagem e falou assim: Ah, Carla, me deram seu contato, eu preciso organizar minha lua de mel. Aí eu falei: Não, tá ótimo, lua de mel, você imagina que é pro ano que vem, né? E aí eu falei: Que ótimo, então quando é a sua lua de mel era para um mês depois. Ele foi agora, né, pro verão europeu, foi para Grécia, já voltou, mas assim, a gente planejou tudo com um mês de antecedência, uma lua de mel, ou seja, os comportamentos pós-pandemia estão realmente bem diferentes e tudo está valendo, né? Vai, só vai. E a gente fez um podcast também, um pouquinho antes de começar as férias escolares, falando sobre temporada de neve, porque nem todo mundo curte férias de verão no calor. Então, para quem curte neve, a gente também fez um podcast sobre as estações de esqui, também uma mais linda que a outra, que vale bastante a pena conferir também. E a gente vai deixando sempre no Instagram, tanto a Carla, no Longe Perto, como aqui é o Instagram do Mari pelo Mundo, a gente vai sempre colocando aí umas inspirações de viagem, umas dicas, uns planejamentos importantes que não podem faltar, e também o que a gente tem recebido de interessante para compartilhar, né, dos hotéis, as promoções,
os lançamentos, os benefícios também, como o Virtuoso e tantas redes interessantes, né, que têm benefícios exclusivos. Então, acompanha sempre. Isso aí, eu espero que a gente tenha matado a curiosidade aí dos leitores, né, desse tão falado verão europeu e mostrar que as coisas também, né, não acontecem assim de uma hora para outra, que tem muito estudo e muito envolvimento aí por trás. E é o que você falou, tem muito hotel bacana, a gente está cheio de benefícios interessantes para oferecer. Estamos aqui, né, Mária? É só entrar em contato. Só entrar em contato. E aí você já postou um dos lugares para o ano que vem. Eu tô aqui pensando. Vá para Marbella o ano que vem. Eles Eu tô aqui pensando acabaram qual de. vai Mas isso é ser. muito interessante, né? Porque eu fui para Marbella, fiquei num hotel e fui visitar um outro hotel. E o hotel que eu fui visitar, o Marbella Club, ele acabou de ganhar como o melhor hotel do Condé Nast, melhor resort da Europa do Condé Nast. Então é super interessante também que a gente vai visitar, mesmo nas férias, né? Você também fez isso, né? Foi fazer visita técnica. Eu também fiquei hospedada no Anantara, lá, que é uma outra pegada dentro de um espaço de golfe, né? Mas com o beach club na praia. E é muito interessante, porque realmente a gente vai conhecer esses lugares para trazer, né, para os nossos clientes essa experiência, não só do que a gente vê em treinamento, mas também o que a gente vivencia na prática e nas nossas férias, nas nossas viagens técnicas, né? Então é isso, a gente fica em contato. Carla, deixa seu Instagram. Meu Instagram é longe e perto, são dois e's realmente, né? E eu também tenho meu Instagram pessoal, que às vezes as pessoas me acham, que é o @Carla Coelho Caldas. Obrigada a você pelo Obrigada, convite, é Carla. sempre uma delícia estar aqui no podcast. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!